minha família, o território espiritual e a sua. É muito impressionante. Nesses dias nós estamos tendo essas ministrações para desatar a família para viver no reino de Deus. Então, sabemos que o propósito da palavra de hoje e durante esse mês, eu acho que ainda vai abranger outro mês, é as famílias serem desatadas, para viver no reino de Deus. Amém. Onde está o reino de Deus? Certa vez se deu essa pergunta para Jesus: onde está? E Jesus disse: dentro de você, dentro de nós. Nós não carregamos o Espírito Santo? Se nós estamos com o Espírito Santo carregando ele, estamos carregando o reino de Deus. Somos os filhos, fazemos parte do reino. Todos que têm o Espírito Santo é filho. E se é filho, olha onde é que está o reino, onde estão os filhos. Somos filhos, estamos desatados nesse reino, né? Deus está nos desatando para vivermos aqui nesse reino. Semana passada nós estudamos desatando o território familiar, não foi? Com a base no texto de Zacarias 8, versículo 23. E aí vocês gostaram? Os sacerdotes não ficaram assim um pouquinho temerosos, não? Porque lá mesmo que eu ministrei, os sacerdotes se viram comigo. Porque tem que falar a verdade, né? Eles são na hora de dizer que é sacerdote, para a mulher, diz: eu sou sacerdote, hein? Obedeço. Aí eu falei das responsabilidades, são muitas. A principal de todas é amar a mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Quando falei isso, expliquei isso, o sacerdote ficava um pouquinho olhando-me assim: você está falando demais, né? Você está falando demais. Eu falei, destrinchei isso aí do sacerdote. O que? Falei dentro da Bíblia, né? Porque a gente fica muito feliz de saber que temos sacerdote, temos nosso marido que é sacerdote, mas a gente quer que ele saiba essa responsabilidade dele para poder ficar realmente desatado no reino de Deus, né? Tem que ser assim. Aí quem quiser saber o que eu falei, só é ver os vídeos que eu já mandei, tá lá no grupo. Se vocês assistirem, vocês vão saber o que foi falado no domingo passado, dia 6 de julho, né? Foi falado sobre o sacerdote, que hoje eu vou falar sobre a sacerdotisa, mas para não ficar incompleto, vocês olhem o que foi falado sobre o sacerdote no vídeo do dia 6, está no grupo de vocês, se não foi apagado ainda, está por lá. E se foi apagado, alguém deve ter, pede para alguém para passar e vocês ouvirem. É importante ouvir para poder ficar completa a obra, porque hoje vai ser com as sacerdotisas. Vamos falar sobre elas, exaltando as sacerdotisas, para saberem que a família realmente é algo espiritual. A pessoa tem a família, forma a família, não entende que é algo espiritual. Não, se entendesse, não estava com qualquer coisinha, não vai dar certo, né? Pensei que era você, não sabia que você era assim. Não vai dar certo, não. É assim? É uma obra espiritual. Não tem nada de saber se ele era assim ou se era assado. Primeiro, porque se você quiser saber se era assim ou era assado, tinha que perguntar a Deus antes. Antes ninguém pergunta. Fica até com medo de perguntar e Deus dizer: não, não é esse não. Aí vai, não vou nem perguntar a Deus. Eu estou gostando dele. Aí quando casa, não dá certo não. Você é totalmente diferente de mim. Tem nada disso. Eu sou totalmente diferente do apóstolo Elias. Não é brincadeira, uma diferença tremenda. Mas é espiritual. Deus só dá pra gente aquilo que ele precisa. Se Deus me deu assim, e se ele não me deu, é porque eu não pedi. Se eu falei assim, eu pedi, então Deus me deu. Pedi um homem, santo homem de Deus, e ele me deu, o santo homem de Deus. Só que ele pensa que o homem santo de Deus é do nosso jeito, que a gente bota no colo, bota no sofá,
bora sentar lá para ficar conversando sobre o nome de Deus, cuida das coisas de Deus. E aí, às vezes, a gente fica assim, tipo, eu pensei que ele ia ficar no sofá comigo, sentadinho, conversando, ali o tempo todo comigo, os filhos, e ele só, hoje tem trabalho não sei onde, hoje tem trabalho não sei onde, e cada dia um trabalho, cada dia uma coisa. Não sabia que era assim, não sei, pois é espiritual. E não adianta se queixar, porque ninguém pode se queixar a não ser dos seus próprios pecados. A Bíblia deixa bem claro isso. Alguém já viu isso na Bíblia? Tem muita gente se queixando. Quando eu olho para trás e vejo, bem, eu pedi a Deus um santo homem, Ele me deu um santo homem que realmente fosse para minha vida ficar desatada, transformada. Então, quando eu olho qualquer coisa assim que não está legal, meu Deus, ele é assim, aí eu, de que se queixará o homem dos seus próprios pecados? Se Deus me deu assim, porque eu preciso assim. Isso é aceitar, é assim. Porque eu pedi, quem não pede, pior ainda, né? Eu pedi a Deus, ele deu assim, porque é desse jeito. E quem não pede, aí é que não pode se queixar mesmo, não é? É se conformar, chamar por Jesus, pedir forças a Ele, para ir até a morte separar. Está ouvindo, sacerdotisa? Amém. Aguente, mas não aguente. Você aguenta, você diz que pode todas as coisas quando chega em frente da vitrine. Frente da vitrine, você vê o vestido, eu posso todas as coisas, esse vestido é meu, bota a mão na vitrine, marca o vestido, e não é que vai buscar meu vestido? Consegue o dinheiro e compra? Pode todas as coisas, então pode também ser essa sacerdotisa que vai estar junto com esse homem até a morte separar. A maçã disse que já está liberando. Eu falei que já estou liberando, não foi? Eu não estou esquecida não. Já estou liberando. Deixa esse cão. Eu já disse isso, deixa esse cão. Porque tem há casos que a gente tem que liberar. Porque a Bíblia libera. Tem casos que a Bíblia libera. Então, sacerdotisa, quando eu disser deixa esse cão, eu já sei, porque eu estou dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Eu já analisei a história, já vi que o indivíduo não vai para canto algum mesmo. Na verdade, ele já quebrou a aliança. Então, por que mais ele já quebrou a aliança? Já quebrou a aliança. O homem que dorme fora, o homem que fica fora de casa, o homem que vai para ele, já quebrou a aliança. Vai se queixar de quê? Seus próprios pecados. Se Deus deu assim, porque precisava passar por isso. Aí levante a cabeça, chame por Jesus, siga seu caminho e veja o que Deus vai fazer com você, porque com certeza não tem nada para se queixar que não seja dos pecados. Deus não mente. Se veio assim, é porque era preciso. Então aí tem que se conformar. Agora, se tem que separar, se ele já quebrou a aliança, separe e vá procurar entender como é que Deus faz o negócio. Como é que Deus quer juntar? Ele quer juntar alguém que realmente se humilhe a Ele, peça a Ele, espere Ele entregar, veja tudo confirmado, dê uma senha para Deus, para quando vier, vir a pessoa certa, que não vai ser perfeito. Não vai ser perfeito, mas você vai ter capacidade. É isso que eu digo. Eu pedi a Deus, Deus deu, tem defeito? Tem, mas só que Ele capacitou para enfrentar os defeitos. Então vai até a morte separada. A mesma coisa aí, ele também pediu, então ele recebeu o que ele precisava. Ele não está de brincadeira, só Deus sabe, né? Ele suporta tudo, e aí ele sabe que recebeu o que Deus viu que ele precisava receber. Na Bíblia tem Rebeca e Isaac, casamento perfeito. Para mim ele não podia ter erro nenhum. A maneira como casaram, a santidade pura, né? Santidade pura, Rebeca e Isaac. Ele lá em oração, ela em casa com o papai, em oração, ele foi entregue para ela, o mordomo entregou para ela, ele estava orando no campo, um homem de oração, um homem santo. No entanto, não foi perfeito o casamento, foi? No final da vida dele, ela faz o filho mentir para o pai, mente junto com o filho. É brincadeira para dessa? A pessoa no seu final de vida tem a mulher dizendo ao filho para enganar o pai, e enganou mesmo, e foi aquela coisa toda errada que houve. Então, tem casamento perfeito? Então, sacerdotisa, analise bem sua vida. De que você está se queixando? Dos seus próprios pecados. Como foi o namoro? Você bem sabe. Então, pronto, não podia ter uma coisa melhor.
começou no namoro errado, já começou no pecado. Não podia ter melhor, só é se conformar, pedir a Deus socorro. Agora, quando é um caso, aí vocês têm que vir a mim para dizer o caso. E também não é obrigado. Quando vem o caso para minha mão, dizer, esse aí, ó, pode deixar embora. Vai com Deus. Se a pessoa quiser, se não quiser, continua, mas não se queixe mais, só dos pecados. Não é? Quer ficar, fica. Não quer quebrar a aliança, a aliança já está quebrada. Eu só mando sair quando eu vejo que a aliança já está quebrada. No livro já quebrou a aliança. Não tem mais respeito pela pessoa, não é mais nada mesmo, só para poder dizer que tem um marido. Então pronto, se quiser ficar, fique, mas só se queixe dos seus pecados e mais nada. Não se queixe mais. Louvado seja Deus. Então eu disse que domingo passado foram os sacerdotes. Vamos ver os sacerdotes lá no vídeo para ver o que eu falei dos sacerdotes, viu? Vai dizer assim, ela pintou os canecos com a gente. Eu pintei com os canecos. Pintei os canecos, eu estou falando dentro da Bíblia. Tem os casos que se separam e tem os casos que não é para separar. Então quando eu vejo dentro da Bíblia, está aqui, esse caso aqui, ó, biblicamente já foi. Fica mais não, viu? Aí pronto, que é Bíblia. Quando é para ficar que não é caso bíblico, pode estar morrendo, pode ficar, viu? No meu caso mesmo, eu tenho defeito, o apóstolo tem. Tem hora que diz, Deus, que mulher é essa? Que um mês, mas não é bíblico, não é motivo de separação. Então, ó, quietinho, chamando por Jesus, um aprendendo a conviver com o defeito do outro e vai até a morte separar em nome de Jesus Cristo. Tudo depende do caso, certo? Sacerdotisa, por que eu comecei por aqui? Porque é a minha parte de tudo. Se a mulher não estiver bem com o marido, os filhos não vão bem, nada vai ser bem. Se não tem filho, mas de qualquer maneira, a casa sem paz, em tranquilidade, não é? Então é preciso que comece por aqui. Porque a mulher, para fazer o que eu tenho ensinado, tem que estar assim, bem com o marido. Porque que prazer ela vai ter de sentar na Bíblia, vai sentar com o que eu ensino. O que é que eu tenho dito a vocês? Está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 9, né? Que a gente senta todos os dias na nossa casa, todos os dias, todos são todos, todos são todos, não é um dia, todos os dias na nossa casa, e a gente pega a nossa Bíblia e faz conforme a sua líder está ensinando, com o capítulo indicado, ouve o que está lá. Depois você conversa, se tem filhos, com seus filhos sobre o assunto, de acordo com como eu estou falando lá no vídeo. E depois, se o marido estiver em casa, é ele que faz isso, né? A não ser que ele determine, sentadinho, diga, não, minha filha, faça você. E aí se conversa sobre o assunto que está ali determinado, toda semana. Mas uma mulher, eu acho que a maioria que não faz é porque como feliz, né? Tem uma mulher feliz com Deus, elas fazem. Ela sabe que dentro de casa é um mandado de Deus, assim como é no templo. Deus diz, não se apartar da congregação. Hebreus 4, Hebreus 10, 25. Não se apartar. Então no domingo, não é? Mas eu fiz culto a semana toda em casa, meu culto doméstico, domingo eu vou descansar. Não. São as duas coisas, em casa e na igreja, porque tem gente trocando tudo. Costuma ficar em casa, fazendo culto doméstico em casa, ouvindo não somente a Lídia, mas ouvindo tudo que vem na internet, e quando chega no domingo está exausto. Não, hoje eu vou descansar. Não foi isso que Deus disse. Você faz seu culto doméstico, não vamos você ficar de pregador e pregador na internet, não. Estou dizendo para você sentar em sua casa, com seu marido, fazer o culto doméstico, chamar seus filhos, fazer o culto doméstico juntos, e no domingo estarem aqui, ó, os filhos ficam uma maravilha. Olha como está aquela menina sentadinha. Porque tem pai que ensina, tem mãe que ensina, não é? Senta direitinho, se tiver classe para criança, elas vão, se não tiver, elas ficam sentadinhas, porque já aprenderam a sentar em casa com papai e mamãe para ouvir a Bíblia, para ouvir a palavra. E aí elas chegam aqui,
Não é a criança que vai ficar parecendo uma múmia, e nem adulto está ficando, né? A criança se move, ela está se movendo ali, vai beber uma água, mas aqueles que ficam na porta da rua o tempo todo, que não conseguem sentar para ouvir, correm os 4 cantos da igreja porque não tem culto doméstico em casa. Se tiver, não faz isso, porque aprende é condicionado. Por que é que Eliseu está aqui sentado, com 50 anos de idade? Porque quando ele estava na idade de criança, eu fazia isso com todos eles, com ele e os irmãos. Aí ele passou um tempo inquieto, porque ele tinha um problema, porque Deus já fez a obra da vida dele, probleminha que chamam de autismo, né? Esse probleminha, porque para Deus é probleminha, né? Problemão para a gente, mas para Deus é probleminha. Então isso incapacitava ele ficar quieto, ficar sentadinho, mas ele ficava no culto assim, ó, inquieto, mas estava lá. Não saía da sala, ali, ó, os irmãos sentados com a Bíblia. Quem pegava a Bíblia e entregava a cada irmão, que cada um tinha a sua Bíblia, ia lá na mesinha, pegava as Bíblias, entregava os irmãos, era a tarefa dele. Para compensar, como ele não queria sentar, ele dizia: eu vou entregar as Bíblias pegando a minha mãe. Entregava as Bíblias, ficava lá, não ficava quietinho, ficava andando para lá e para cá, mas participava do culto doméstico do jeito dele. Hoje, ele está com 50 anos. Pelos médicos ele ainda é autista, mas está conseguindo sentar. Ele está lembrando de quê? Do tempo de criança. Por que ele senta? Porque ele lembra do tempo de criança. Ele fazia isso. Então, queridas, se está bem, com certeza essa altura já sabe que precisa obedecer, né? Então, se não está bem, não se queixe de mim, se queixe dos seus pecados e sentem e faça seus cultos domésticos. Vê se não está bem com o marido, vê se não está bem com a mulher. Não se queixe de mim, não tenho culpa de você não estar bem com seu marido, não está bem com sua mulher. Faça o que Deus está mandando, que tudo vai melhorar. Sente sozinha, ele não senta, sente sozinha. Leia a Bíblia, ouça o que Deus falou através de mim, ore, louve e faça. E depois, quem sabe, não demora, ele vem também e senta com você. Ah, eu sozinho, que graças a Deus. Não está sozinho, você está com o seu Deus. Quando você abre a Bíblia, esse é o maior avivamento do mundo, é a gente com a Bíblia aberta. A Bíblia é a palavra que tem fogo. Quem abre uma Bíblia e não sentir a presença é porque não é crente. E se sente a presença, por que tem dificuldade de abrir? Então, prova que tem vontade, que tem essa presença, porque você viu, eu vou ler a Bíblia, que agora é hora de eu começar a sentir aquele fogo, começa a esquentar a minha face, eu fico toda quentinha, toda aquecida, e a presença manifestada por causa da palavra. Duvido muito que alguém que corre de fazer o culto doméstico tenha sentido isso, porque se sentir, vai querer fazer todos os dias da semana. Tem que sentir, é presença de Deus, palavra de Deus, é presença de Deus, é a maneira que Deus fala com a gente, principalmente. Ele fala de várias maneiras, mas essa é a principal. Se não fosse ele não ia deixar 66 livros, né? 66 livros a Bíblia é composto. Se não fosse necessidade, ele ia fazer esses livros todos deixando na nossa mão. Será que Deus é algum bobalhão para fazer uma trabalheira dessa? 66 livros para ele deixar encostado numa estante só pegar no dia que vem para o culto? Não, ele deixou porque é para se ler. E por que eu comecei de Gênesis? Porque livro não se começa pelo final, nem pelo meio, nem algumas partes do livro. A gente começa a ler do primeiro capítulo até chegar ao último. E a Bíblia é tão verdadeira que você pega o primeiro e segundo capítulo e você encontra falando no primeiro capítulo, falando de criou os céus e a terra. No segundo capítulo você vai falar da árvore da vida. E quando chega nos 2 últimos capítulos da Bíblia, que é capítulo 21 de Apocalipse, você vai falando dos céus e a terra, que vem de novo, novo céu e nova terra. E depois você vai falando da árvore da vida no 22. Deus é checkmate, não tem saída. Se você não tem prazer na Bíblia, tem alguma coisa errada para você, sua vida. Porque não tem para dizer que livro é esse. É um livro qualquer, não é um livro qualquer. Ele trabalha em simetria. Não é um livro qualquer. Ele começa com céus e terra. No último capítulo, penúltimo capítulo 21 de Apocalipse, novos céus e nova terra. Quando vai, chega no capítulo 22 de Apocalipse, falando da árvore da vida, como ele fala no capítulo 2 de Gênesis iniciando. Gente, é um livro apaixonante.
fico admirado como a pessoa regira de ir para um lugar secreto com a Bíbliazinha na mão. E logo que vai ler, obedeça, lê o que a moça está mandando, né? Não ia ter que ler mesmo? Ou vai para o lugar secreto sem ler? Se vai para o lugar secreto e ler a Bíblia, em vez de ler outro capítulo, lê o que a sua apóstola está orientando, o capítulo é toda semana. Se vai fazer o culto médico, vai ter que ler a Bíblia, leia o capítulo que eu estou orientando, ao capítulo da semana. Nós estamos no livro de Levítico. E estamos com Mateus também, que eu pego do Novo Testamento e do Velho, do Antigo, para a gente ficar cada vez mais conhecendo o que Deus está falando para nossas vidas. Eu estou falando de família, né, gente? Porque aí a gente passar por cima, dizer que a família é espiritual, que a família é um território espiritual, que nós estamos sendo desatados para viver no reino dos céus e não falar da desobediência que há no ministério em relação aos comandos sobre a Bíblia. Eu tenho que falar. É a Bíblia que eu estou mandando ler. Eu não estou mandando ler outro livro. Estou mandando ler a Bíblia. Sentar todos os dias com a família, para desatar. Sua família é espiritual. É algo espiritual, não é uma coisa qualquer. Então está bem com o marido? Faz. Se não está bem, também faz. Ele não quer me sentar para fazer, faz sozinha. Se ele quiser sentar, ótimo, que o casal fica melhor. Aí os filhos vão ser grandemente abençoados. Eu quero ouvir um amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a gente não tem para onde correr. Eu estou falando de família e esses dias da família, né? E eu já falo o tempo todo. Aí, se quiser mais repetir, vou repetir, porque foi o assunto que voltaram para essa semana que fez. Não foi nem eu que inventei. Estamos começando uma série de ministrações sobre família. Aí eu disse, olha, caiu a sopa no mel. Eu falo de família o tempo todo. Agora as ministrações do domingo é sobre família. Eu vou lembrar o povo. Continue me obedecendo, né? Os que estão obedecendo, continuem obedecendo. Estamos no caminho certo. A ministração de hoje, eu estou falando a parte que eu já vivo falando, né? Agora eu quero falar da parte de hoje, da orientação que foi dada por aqueles que escreveram essa ministração para esses dias. Que eu creio que foi o bispo Gilberto, homem de Deus, nosso ministério. Na ministração de hoje estaremos mostrando a importância, a importante missão da esposa. Eu já dei uma introdução, né? Por minha própria conta, para a conta do Espírito Santo. É a mãe, a missão da esposa, mãe, que é mãe, geralmente, né? Cada esposa, a maioria tem filhos. Então ela tem essa missão de cuidar dos filhos, tem a missão de estar conduzindo a família, de viver no reino de Deus. Como eu já falei, aqui já temos isso há muito tempo. Tem uns 3 anos que eu estou com essa batida. Ler Bíblia em casa, ler a Bíblia em casa, fazer tudo doméstico, fazer o lugar secreto, família. Então, já sabemos que é um território espiritual, a família. Então, mais um motivo para a gente ser obediente, porque tudo começou não é com a desobediência. Não sejamos obedientes. Será que se eu pedisse alguma coisa difícil, vocês fariam? Porque isso é fácil demais. Né? Eu não pedi nada difícil e está difícil para fazer. Está fácil pegar a sua Bíblia, sentar todos os dias e ler. Não dá mais de 30 minutos, dá para fazer isso. Ler a Bíblia, ouvir. Ouvir pode ouvir outro horário. Na hora que for fazer o culto, só faz comentar o que eu ouvi. Pode ouvir quando está almoçando, pode ouvir quando está tomando café da manhã, pode ouvir na hora do jantar, pode ouvir quando descansa o almoço. Vários momentos que pode ouvir o assunto da semana, e na hora de fazer o culto doméstico, na hora de ir para o lugar secreto, já está sabendo o que foi que a apóstola Rai recebeu de Deus para passar para vocês, e aí só faz comentar com a família, e aí só vai crescer. A minha família não é exemplo não, né? É porque eu fiz isso. Minha família é uma bênção, e muitas mulheres correm atrás de mim porque sabem que minha família é uma bênção. E não quer fazer o mesmo? O remédio está em fazer o mesmo. Não é? Porque se eu recebo muitas mulheres para aconselhar, porque elas veem que a minha família, se for bagunçada, alguém diria, até o homem que poder estar bagunçando, Deus já está vendo a obra, que não era por falta de educação, mas por problema de saúde.
Deus está fazendo amor. Então, uma família que é um exemplo. Aí corre atrás de mim, porque veio que minha família é um exemplo. Aí depois eu ensino como é que é para fazer, não quero fazer. Foi desse jeito que eu criei minha família. Foi desse jeito. Todos os dias, sentando na Bíblia com meus filhos. Todos os dias. E aí, aí algumas dizem assim, mas era que elas quisessem ler, não tinha que ter uma lição dada por ninguém. Pense que é de uma revista chamada Manancial, que os batistas sempre tiveram, os tradicionais, e essa revista tinha todas as lições da semana inteira. Cada dia era explicada uma lição através daquela revista. Então, não sou a única que está inventando uma lição para a semana. Sempre ouvi isso. Tem um líder que Deus entrega algo para fazer e ele passa para o povo de Deus. Principalmente quando esse líder já praticou, já deu certo, mais razão. Porque você podia olhar para você, mas ela está falando, mas não deu certo na família dela, vai dar para mim? Deu certo para mim, sim. Nenhum filho meu me deu trabalho. Você já me viu correndo com o médico para ir para cá aqui? E a mãe deixou na minha mão, porque você quer deixar na minha mão? Não, porque cada um casou no tempo certo para cuidar dos seus filhos. Esperou em Deus como foi ensinado. Casou na hora certa, no tempo certo, para a glória de Deus, cuida dos filhos dele. E eu livre nessa idade de 77 anos para trazer a palavra para outras mulheres, para que também tenham as suas vidas, suas famílias abençoadas. Aleluia. Deus me deu esse privilégio. E para completar, ando com meu filho que é especial, porque Deus realmente, além de tudo, ainda fez milagre na família, para fazer milagre. É milagre o tempo todo, louvado seja Deus. Então, por favor, quando a gente tem alguém que fez e não deu certo, a gente pode até dizer, não vou obedecer. Mesmo assim, a Bíblia diz que a autoridade se voou mais para ser obedecida. Até se a autoridade não tivesse dando exemplo, mas a palavra é essa, está certa. Se o semeador semear, ele está doente, botou uma semente saudável na terra, a semente vai ter algum problema porque ele estava doente? A semente vai nascer. Mesmo que a minha família tivesse toda de perna para o ar, mas eu estou ensinando o que é certo, vocês deixavam a minha família para lá e iam fazer porque a semente é boa. A semente é boa, é a palavra que eu estou mandando fazer. Então não tem saída. Deus está querendo que vocês tenham consciência disso, que a família é um território espiritual e que nós temos que ter nossa família desatada no reino de Deus. Amém? Eu tenho alguns versículos aqui, mas eu não vou ficar lendo não. É mais uma chance de vocês ouvirem. Depois vocês vão o vídeo e vocês copiam, tá bom? Estudam. Copiam não. Depois que vocês ouvirem o vídeo, vocês vão em casa lendo os textos, para economizar o tempo, porque a gente também tem que respeitar os bebês, né? O bebê também tem uma idade de ir para casa. Então eu não quero demorar. Então, Gênesis 2:18 está aqui gravado para quem estiver anotando. Quem estiver anotando, melhor. Mas quem não tiver, só é assistir o vídeo. O vídeo vai para o grupo. Daqui para a tarde já está no grupo. Aí vocês copiam tudo lá direitinho, anota, leem. Gênesis 2:18. Que a mulher foi um presente. Acho que como é conhecido bem o texto, né? Gênesis 2:18. Nós vemos Deus entregando o homem para a mulher, e a mulher foi um presente de Deus para o homem, não é verdade? A mulher é uma adjutora, a mulher é uma auxiliadora, a mulher ela é bênção na vida do homem. Eu fico vendo quando eu saio da cozinha, e eu não sou cozinheira, somente para fazer o básico. Quando eu saio da cozinha, meu marido fica todo desajeitado. Você chega na cozinha, ele não sabe onde é que está nada. Onde é que está mesmo? Cadê onde é que está? O homem não nasceu para isso. A mulher é a adjutora daquilo que ele mais gosta, que é comer, não é? O homem já gosta de comer. É a adjutora na vida espiritual também, se ela for uma mulher sábia. E é a adjutora no emocional dele, porque no cumprimento dela, da parte que é mais necessária, que Deus recomenda tanto, que é a benevolência, né? O ato conjugal dentro do casamento. Nesse cumprimento aí, que é básico também, não é? Tanto a cozinha, que o homem gosta de comer, como também de cuidar da cama. Então isso tudo aí é base para o homem
fica sem mulher. Raríssimos. É a mulher morrendo e ele já está casando. Mas ele já casou, não é porque ele queira não, é porque ele não sabe nada. Nem que ele não queira, ele quer até honrar a memória da mulher, passar um tempinho, passar uns 2 anos, uns 3 anos, mas não pode, é uma coisa necessária. São raros os que acontece isso. Eu nem me preocupo. Eu disse, se eu for com ele que eu aposto, ele casa em 2 dias. Não sabe fazer nada. De cozinha, nada. E eu não sou boa de cozinha, mas o porquê que eu faço é de uma grande coisa, porque de manhã, para ele estar logo cedo, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã já em oração com o povo, é preciso que eu tenha na cozinha preparado tudo que ele tem fome logo cedo, e eu preparo tudo. Se deixar ele um dia assim, sem eu fazer isso, ele não sabe nem como entrar para pegar o café na cozinha. Então isso é importante. A mulher não é que Deus nos dê saúde, todos vivamos até maior abundância de dias para todos os casais, mas no dia que um for embora, que se for a mulher que for embora primeiro, o homem velhinho, até de cacetinho na mão, vai precisar de uma esposa. Mas aí por que ele quer casar mais? Porque ele não sabe nada sem mulher. Nada. Então a mulher é um presente de Deus para o homem. Então eu sei que eles estão valorizando aí, não estão? Não valorizando suas esposas, com certeza. Se não estava, ouça o vídeo que eu botei a semana passada para poder valorizar. Em nome de Jesus. Então anotaram Gênesis 2,18, anotou, então vai assistir o vídeo, que a mulher é um presente, você vai ver sobre isso. Provérbios 14,1, que também é conhecido, a mulher sábia edifica a sua casa. Que responsabilidade, ele disse que o homem, todos os dois têm a responsabilidade. Deus não ia fazer perversidade. Ele botou uma grande responsabilidade para a mulher, para o homem em relação à mulher, e uma grande responsabilidade para a mulher em relação ao homem também. Ela, sendo sábia, ela edifica a casa. Ela vai saber conviver com as situações da casa. Se a mulher amanhecer pelo avesso, a casa toda estraga. Se a mulher amanhecer o dia de biquinho, cara de chuchu, acabou a alegria da casa. Quer ver tudo bem se a mulher amanhece feliz com palavras de afirmação, palavras boas. Que dia maravilhoso, como Deus é bom, que noite maravilhosa nós passamos, dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. E aquela conversa, e vai lá para a cozinha, me dá as coisas, e aquela mesa, aquele café cheiroso lá na mesa. A alegria da família. A mulher equilibra a família. E o homem não fica atrás. A alegria da mulher também, dos filhos, ver o homem chegar com tudo que é preciso para o provedor. Chegar com a carne, chegar com o pão. A alegria da família também. Então os dois são importantíssimos. Não pode faltar o cumprimento do dever da mulher, nem o cumprimento do dever do homem. Porque esses dois deveres cumpridos, teremos famílias desatadas no reino dos céus. É desse jeito, cumprindo o propósito de cada um cuidando de fazer o que Deus mandou. Tem tarefa para os dois. Eu vou citar mais outros versículos para não ficar lendo, viu? Provérbios 31, de 28 a 29, que é um capítulo conhecido, né? Falando sobre a mulher virtuosa. Gênesis 3, 6. Ou copia ou ouve o vídeo, por favor. Gênesis 3, 13. Gênesis 3, 16. Nesses versículos, quando vocês forem ler, vocês vão descobrir que Deus puniu a mulher. Então, não foi somente o homem que foi punido. Todos os dois erraram. Agora, quando Deus chamou para dar conta, chamou o homem. A mulher caiu e Deus chamou o homem. Por quê? Onde está você, Adão? Por quê? Porque ele não estava cumprindo o dever dele. Se ele estava junto da mulher, ele não defendeu, não abriu a boca. E se ele não estava junto, piorou, que Deus mandou estar juntos, protegendo. E esse é o mal que ainda hoje. Às vezes dentro de casa, mas hoje é dia da mulher, né? Mulher, por favor,
por favor, não deixe eles ficarem lá sentados só no computador, no celular, não. Deixe não. Bota um perfume aí. Toma um banho gostoso. Deixa esse cabelinho molhadinho caindo pela testa. Esse cabelinho molhadinho. E aí chega lá junto dele com o computador. Amor. Quando ele olhar, ele lá no computador, ele lá no celular. Porque não pode, querido, não pode. Não pode ficar longe da mulher, não. Foi assim que aconteceu com Adão. Ele deveria estar longe. A serpente chegou, deu uma conversinha, pronto, a Eva caiu. Então não deixa, não. Já sabe que ele não vai fazer isso, né? Vai chegar com os problemas do trabalho, na cabeça, aquela luta para ganhar aquele pão de cada dia, e aí ele acha que vai refrescar a memória dele, se aliviar no celular, no computador, no televisor. Aí você mostra para ele que ele vai se aliviar com você. O alívio dele é você. Aí você vai, chega lá, para não deixar ele na tentação, no pecado, no computador, no celular. Pode estar assistindo uma coisa boa, mas a coisa boa que ele tem que fazer é você. É uma coisa boa, eu estou aqui vendo jornal, eu estou aqui, não tem nada a ver. Assim foi a primeira, no caso do primeiro homem. Ele podia estar fazendo uma coisa boa, de costa para Eva, fazendo alguma coisa lá, olhando a beleza lá da natureza, e a serpente catacando Eva. E aí, quando Deus chama, Adão, porque ele, se foi a mulher que errou, porque ele cometeu o primeiro erro, que foi deixar sua mulher sem atenção. Então, mulher, não deixe de ficar sem atenção, não. Ajude, você edifica a casa. Então, você que edifica, então tenha sabedoria. Na vida que ele não está ligando, tem que cumprir o propósito. Não é porque ele não quer, não. Ele chegou com cabeça cheia do trabalho, aí ele está lá sentado, vamos me aliviar aqui. Você chega lá e diz: seu alívio sou eu, amor. Seu alívio sou eu. Ele larga esse computador, ele larga esse celular. E aí, o café já está na mesa. Mas também o banheiro já está lá com a toalhinha, o sabonetinho, tudinho, as pecinhas todas suas, tudo direitinho lá. Tá bom? Aí ele vai pro banheiro, toma seu banhozinho, toma seu cafezinho. E daí, não precisa continuar o resto da conversa. Você já sabe o que acontece. Então é preciso que haja esse entendimento. Quando um está falhando, o outro não fica aí. Ele está aí para ele já começou. Ó. Já está lá no celular. Não vai resolver nada disso. Aí ele já está lá no computador. Olha, já entrou, está com o número, está saindo. Não. Já bateu aqui se os cabelos não caem no curso. Que ele não vai sair, não. Não vai sair, não. E se sair, é que eu digo: deixa esse cão embora. Se depois você fazer esse processo, vai embora, nesses casos que eu digo, é porque o cão já quebrou a aliança. Já está com alguma coisa lá, porque ele acha sua mulher tomada banho, cheirosa, de cabelinho para cair em cima do olho, tomando na frente. Depois tu vai, amor. Está aqui esperando. E ele insiste e vai. Aí é nesse caso que eu digo: pode deixar esse cão embora. Deus vai te dar um santo nome de Deus. Mas não é assim de qualquer jeito, não. Aí vai ter que orar muito, jejuar muito, para poder esperar no Senhor, para quando vir, ser alguém que não seja desse nível. Não vai ser perfeito, como eu já disse, mas vai ser alguém que você vai suportar os defeitos. Deus já prepara. Quando Deus entrega, Ele prepara. Graças a Deus, Ele preparou meu marido para suportar os meus defeitos. E preparou a mim para suportar os defeitos dele. A família é totalmente espiritual. Vocês anotem, vocês olhem o vídeo em 1 Coríntios, capítulo 2, de 14 a 16. É totalmente espiritual a família. Não brinque não, que o diabo dá de tudo para destruir a família. Por isso vocês estão recebendo nessa manhã, mulheres, recebendo estratégia para não deixar o marido fazendo a coisa errada. Você que edifica a casa. Saiu, não beijou. Saiu, não beijou. Não para isso. Deixa ele chegar. Nada disso, você corre na frente dele. A porta assim: amor,
sem beijar. Aí não deixa aquele beijinho de TikTok, não, né? Aquele beijinho de 3 minutos. E ele não desistiu de sair. Eu vou ficar. Certo? Mulher sábia edifica a casa. Filho feliz, tudo feliz, quando sentar para fazer o culto doméstico, os filhos tendo uma alegria. Porque sabe que naquela casa há a presença de Deus. Onde está o marido e a mulher bem, a presença de Deus. Aí os filhos sentam para fazer o culto doméstico, uma alegria. Eu não sei como a senhora consegue fazer o culto doméstico. Era uma alegria, porque eu fazia assim com meu marido, como eu estou ensinando. Sentar para fazer o culto doméstico, com alegria eles viam o pai no meu colo, porque fazia isso. Vamos levar a mão. Quando você está aqui no sofá, aí os filhos veem isso, a harmonia do pai e da mãe, eles amam isso. E aí tem a alegria de sentar para o culto doméstico. Não vai ser nenhum emburrado, zangado, vai em casa todos sentar para fazer o culto doméstico com alegria. Sabe? Com alegria, não é empurrado não. Por quê? O pai trabalhava de turno. Chegava de dia, né? Trabalhava de noite, chegou de dia. Os filhos sabiam que eu ia namorar com o pai. Papai está chegando. Não quero ninguém batendo na porta do quarto. Mamãe vai namorar com o papai. Quando ia fazer o culto doméstico, todo mundo feliz. Minha mãe namora com meu pai. Todo mundo feliz. Só não pode ver a cena, né? Mas dizer o filho, mamãe vai namorar com o papai. Pronto. E aí a Manuela caçulinha gostava de bater. A bispa Manuela gostava de fazer isso, bater na porta. Mãe. Primeira vez, segunda vez, terceira vez. No dia que você abrir a porta, no dia que você bater na porta e sabe que mamãe está namorando com o papai e vai me interromper, você vai apanhar e ficar mole. Nunca mais. Claro que eu não ia bater e ficar mole, né? Foi exagero. Mas nunca mais. Está vendo vocês? Mas na hora do culto doméstico ela estava ali rente, porque sabia que havia felicidade, né? Naquela casa. Então, mulheres, queriam mais que isso? Já dá, né? Quiser mais, só eu ouvir o vídeo para pegar todos os versículos e ler tudo para saber o que cada versículo dele está dizendo, para saber que eu não estou falando aqui bobagem. Eu estou falando dentro de cada versículo desse que eu citei. Tá bom assim? Então já sabe. A mulher sábia edifica sua casa. Se você quer sua família totalmente espiritual, vivendo o que Deus requer, desatando para viver no reino de Deus, ouça os conselhos que foi falado e prossiga testemunhando onde quer que você chegar com a sua família desatada pelo poder do nome de Jesus. Amém, amém, louvado seja Deus, glórias a Deus. Palavra quem de direito. Louvado seja Deus. A palavra é quem de direito.